Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Engenheiro no RH. Nesse vídeo eu vou falar de um tema que você já deve ter visto muito vídeo aqui na internet, aqui no YouTube. Tem muita gente falando disso, muitos consultores, muitos especialistas falando desse assunto, mas eu quero tratar por um lado um pouquinho diferente. Eu quero puxar um pouquinho as questões que nós já falamos aqui em outros vídeos, que são as entrevistas de emprego. Pois é, de 9 entre 10 vídeos sobre RH publicados no YouTube falam de entrevistas de emprego. Então eu não quero aqui ficar repetindo o que é falado, não quero ficar chovendo no molhado. Quero trazer uma visão um pouquinho diferente e focar num ponto muito específico, que é a entrevista realizada por meio virtual, cada vez mais comum, cada vez mais solicitada nos processos de recrutamento. Mas antes da gente entrar no tema, não esquece, deixa aí seu like nesse vídeo, deixa também seus comentários, suas dúvidas e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Na verdade, esse vídeo inclusive atende a uma sugestão que nós recebemos nos comentários. Também inscreva-se no canal se você não for inscrito para nos ajudar a crescer e trazer cada vez mais informação relevante para você na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Bom, como eu falei, você vai encontrar aí na internet, aqui no YouTube, um monte de vídeos e todos eles são muito interessantes, consultores especializados falando de processos de seleção, falando de entrevistas. Eles falam da postura, eles falam da apresentação pessoal, eles falam como você tem que se comportar numa entrevista, qual a vestimenta que você deve utilizar. Eles falam de uma série de questões da preparação que você tem que realizar antes da entrevista, da pesquisa que você deve fazer sobre a empresa. É muito importante você entrar no site da empresa, entender o que essa empresa afinal faz, quais são os produtos, quais são os serviços, se tem alguma notícia relevante, por exemplo, a empresa pode ter ganho um prêmio, ela foi selecionada nas melhores empresas para trabalhar, algum ponto que você pode citar no início da sua conversa com o recrutador, demonstrando o seu interesse naquela empresa e demonstrando que você está antenado no que está acontecendo. E também é muito importante que você entre nas redes sociais da empresa, porque lá você vai ver fotos de eventos, você vai ver fotos de pessoas que trabalham lá. Então, por exemplo, no LinkedIn são publicados ali eventos da empresa, são publicadas reuniões e fotos das pessoas. Lá você vai ter uma ideia de como elas se vestem, qual o jeitão das pessoas naquela empresa, para que você tenha uma base da onde, né, de qual empresa que está te procurando, qual empresa que está te levando para esse processo. Bom, essas são questões básicas que qualquer tipo de entrevista você vai ter que cuidar. Agora, a entrevista virtual, feita aqui nesse quadradinho, onde você só enxerga isso aqui da pessoa, ela reduz muito a comunicação não verbal. Ela traz algumas desvantagens, que é a falta dessa comunicação não verbal. Ela prejudica um pouco a criação da empatia, que foi alguma coisa que nós falamos aqui nos vídeos do canal, para gerar um clima de confiança, para que aquele recrutador entenda, né, que você está falando a verdade. Isso é muito importante também, você dentro do processo sempre falar verdades, né? A gente até brinca, fala, é preferível você não entrar numa vaga porque você falou que você não tem determinado, por exemplo, um assunto muito simples aqui, proficiência em inglês. Não adianta você mentir que tem, mesmo que não seja feito um teste, você vá para essa vaga, logo vai ser um ponto que vai fazer falta para você. É preferível você não entrar agora falando a verdade, e esse recrutador vai lembrar de você se você causar uma boa impressão, e assim que tiver uma vaga, uma posição onde o nível requerido seja adequado a você, ele vai te chamar. Então é preferível você esperar um pouco mais e ir para um lugar adequado. Bem, voltando no tema que eu estava falando, eu fugi do tema, né? O fato de você só ter essa visão aqui da pessoa dificulta a questão da criação de empatia, questão desse clima de confiança, que é muito importante nesse relacionamento e é muito importante para que o recrutador estabeleça, né, uma empatia com o candidato, de forma que ele possa avaliar bem esse candidato. Então você tem que procurar estabelecer esse clima. O primeiro ponto é quebrando gelo, como a gente falou, trazendo informações. Puxa, vi que a empresa ganhou um prêmio. Vi que a empresa recentemente adquiriu alguma coisa, ou abriu uma fábrica, ou eu vi uma reunião dos funcionários comemorando lá o dia do
enfim, né, do funcionário, elegendo lá o funcionário do ano, enfim, qualquer evento que você viu numa rede social ou nas notícias te ajuda a quebrar um pouquinho o gelo e o recrutador vai notar um interesse seu naquela empresa. Esse é um ponto. Por quê? O fato de você não estar pessoalmente ali, o fato de você estar somente sendo visto dentro de um quadradinho é uma coisa que prejudica essa comunicação não verbal, o fato de você chegar, a sua postura na hora de sentar, de cumprimentar e tudo mais, isso tudo não vai existir. Por outro lado, ele traz um conforto maior, as pessoas mais tímidas, que se sentiriam intimidadas num ambiente desconhecido, de chegar num local, ver pessoas estranhas e, né, uma sala estranha, um local diferente, tudo isso você elimina pelo fato que você vai poder estar na sua casa, você vai poder ter, por exemplo, um copo d'água do seu lado, não tem problema nenhum durante a conversa você beber um pouquinho de água, até para dar aquela pausa, para você pensar um pouquinho melhor numa resposta, ou mesmo, né, a água te ajuda a melhorar ali a tua voz, se a garganta estiver seca, o nervosismo traz um pouquinho disso. Claro, você vai estar tão nervoso numa entrevista online como você estaria numa entrevista presencial, só que você está mais confortável, você está num ambiente conhecido. Então é importante que você esteja num ambiente onde você possa ter ali o seu copinho de água. Se você quiser ter pontos relevantes que você não pode esquecer de falar, faça uma colinha, escreva esses pontos no papel, deixe à sua vista. Claro que você ficar lendo durante a entrevista não é bom, a não ser que seja alguma coisa assim. O recrutador está com o seu currículo ali e fala, você trabalhou em tal empresa, e se você olha, sim, aqui no meu currículo está do ano tal ao ano tal, algo assim. Você estudou em tal lugar, me formei no ano tal. Se for um dado que talvez você precise ler e ele saiba que você tem que ler, não há problema. Agora, há pontos relevantes, procure deixar na sua linha de visão, mas sem necessariamente demonstrando que você está lendo. Essa é uma dica interessante também. Então, procure usar esse conforto de casa para isso. Agora, em casa também você tem algumas desvantagens. Você não mora sozinho normalmente, então você tem que ficar no local, de preferência, como eu estou aqui de costas para uma parede, de forma que não vai passar ninguém atrás. Avise as pessoas da casa que você vai participar de uma entrevista para que elas não fiquem falando, que não venham falar com você, que se tocar um telefone alguém atenda rápido. Enfim, qualquer coisa. Se você tiver animais domésticos e tiver alguém que possa ficar com eles durante a entrevista para que eles fiquem calmos, não façam barulho, ou se o animal gosta de ficar com você, coloque ele ao seu lado, mas evite que ele suba no seu colo durante a entrevista. Claro que o recrutador sabe que você está em casa e essas coisas podem acontecer. Está cheio de vídeo aí na internet de pessoas participando de reunião, todas sérias lá, e entra uma criança e quebra ali o gelo, e o que acontece é que as outras pessoas da reunião acabam rindo. Todo mundo sabe que se você está em casa tem isso, mas o que você puder evitar para não te distrair é melhor. Tá? Então procure, né, ficar num ambiente isolado, procure ficar no local onde as pessoas que estão com você saibam que você está participando de uma entrevista e procurem reduzir o nível de barulho, procurem contribuir para o seu silêncio ali, o seu foco. Porque não é o fato de alguém falar que o recrutador vai se incomodar, é o fato de você se distrair e perder a linha do que você está falando. Então, assim, em termos de vantagens, é o fato de você estar num ambiente conhecido, isso vai te dar um conforto maior. Desvantagens, né? Tome muito cuidado com o som, tome muito cuidado com a iluminação, não fique contra uma janela, porque daí você vai ficar, a pessoa não vai te enxergar, vai ver só a sua silhueta. E é importante, o fato de você não estar presencialmente, é importante que a pessoa veja você falando, perceba, né? Olhe, consiga olhar nos seus olhos, mesmo que virtualmente. Isso é muito importante nesse processo, para estabelecer novamente aquela empatia, isso é fundamental. Então, um pequeno assunto voltado à empresa, logo de início, você contar um pouquinho de por que você se interessou pela empresa, puxa, gostei quando eu fui chamado porque eu vi que essa é uma boa empresa para trabalhar, eu vi lá no LinkedIn que ela foi premiada, eu vi que as pessoas comemoraram tal coisa, eu vi que... Enfim, qualquer informação que você tenha já vai ajudar a melhorar esse nível de empatia que leva
para um ponto de confiança, onde aquele recrutador só vai simplesmente checar com você alguns pontos que ele tem ali no seu currículo, e também ele vai fazer, nós falamos aqui quando nós falamos de competência, de entrevistas com base em competências. É muito importante você estar preparado. Então ele vai perguntar coisas assim: me conte uma situação onde você, por exemplo, teve um problema difícil, teve que tratar de um assunto difícil com outra pessoa, ou você teve que cobrar alguém, né? Não é simples cobrar, mas você teve que cobrar alguém porque estava te devendo alguma coisa, uma tarefa que ia te ajudar e atrasou. Como é que você se saiu dessa situação, como você se comportou? Com isso ele está querendo identificar competências que são requeridas ali naquele cargo, através de exemplos que você vai dar. Mesmo que você nunca tenha trabalhado, você vai poder trazer um exemplo da sua faculdade, de um trabalho em grupo, de uma atividade muitas vezes que você tem extra, né? Se você atua num grupo aí de jovens, se você atua num grupo de uma igreja, se você pratica esporte, tem lá os seus colegas de time, enfim, qualquer situação. Não precisa necessariamente ter uma situação de trabalho, mas qualquer situação que demonstre a sua capacidade de lidar com aquela situação ou demonstre a sua competência naquele fato. Então vale isso, é muito importante. Outra coisa, evite falar demais. Evite falar além do que é esperado, para que haja tempo, né? As entrevistas têm geralmente 45 minutos, 60 minutos, e o recrutador ele tem ali uma série de pontos que ele quer verificar com você. Se cada pergunta que ele espera uma resposta sucinta, você se alongue, ele não vai conseguir fechar, e no final talvez falte alguma coisa ali que ele queria ter ouvido e não ouviu. Então seja sucinto, mas completo nas suas respostas. Procure exemplificar sempre que ele perguntar sobre situações para demonstrar suas competências. Procure demonstrar seu conhecimento sobre a empresa. Procure demonstrar seu interesse naquela posição e naquela empresa. Isso tudo, de certa forma, vai ampliar essa empatia com o recrutador. E como eu falei no início do vídeo, continuam valendo todas aquelas dicas que você vai encontrar na internet. Prepare a sua apresentação, ensaie antes sua apresentação pessoal, que fatalmente ele vai perguntar para você quem você é, falar um pouquinho de você, isso aí. Você vai encontrar N vídeos aí na internet, aqui no YouTube, falando disso. Assista, aprenda. Quanto mais informação, quanto mais gente diferente você ouvir falando, gente que vai falar talvez a mesma coisa que eu falei agora, mas de forma diferente, gente que vai falar outras coisas que eu não falei agora, que vão contribuir para que você cada vez mais se sinta confiante para participar desses processos, principalmente quando o processo é virtual, dentro aqui dessa caixinha. Outra coisa importante, antes que eu esqueça, né? Eu falei de iluminação e som. Se você puder, use um fone de ouvido. Isso é importante porque te ajuda a entender melhor, te ajuda também a reduzir alguns ecos do ambiente, ruídos externos, porque você vai estar usando um microfone próximo à boca. Pode ser um fone daqueles tradicionais, headset. Se você não tem um fone daqueles que vem com o celular, ele pode ser utilizado também. Se você estiver fazendo a entrevista via celular, posicione ele de uma forma onde seja possível enxergar todo o seu rosto, dos seus ombros até o topo da cabeça. Se você tiver num computador como a webcam, mesma coisa, né? Procure colocar o celular na posição horizontal para dar um campo de visão maior. Isso é muito importante. Então, procure ficar num lugar onde você não fique contra a luz, para não ficar somente a sua silhueta. Utilize, né, algum fone para que você tenha uma qualidade melhor de som. E assim, se possível, nem sempre é possível, teste o aplicativo que você vai usar antes. É utilizado o Zoom, é utilizado o Webex, é utilizado o Teams, vários softwares aí de reunião online, o Google Meet, enfim. Se você souber de antemão, nem sempre a gente sabe qual é o aplicativo que vai ser usado, ou seja, no momento em que a empresa enviou o convite para você, ela disse qual é, ou tem ali o link, procure ver se ele está funcionando na sua máquina, né? Se for, por exemplo, um Google Meeting, é fácil, você vai no Google, cria ali dentro da sua conta mesmo uma reuniãozinha no Meeting, chama um amigo, uma amiga e vê se ele está funcionando. Se já for um software mais corporativo, né, como o Webex, como o Teams, talvez você não tenha a chance de você testar. Mas procure verificar antes, né, se a sua câmera está boa, se o seu fone de ouvido está legal, enfim, procure deixar tudo mais
ajustado possível para evitar problemas na hora da entrevista. Então é isso, procure compensar a falta da presença, daquela comunicação não verbal que ocorre presencialmente, sendo de uma forma mais comunicativa e gerando a empatia por meio virtual. Bom, espero que esse vídeo tenha trazido algumas informações interessantes para você, embora, como eu falei, tem muita informação sobre esse tema aqui no YouTube. Ele foi atendendo um comentário que pediu para a gente tratar desse tema, que seriam as entrevistas de emprego virtuais. Não esquece então também de deixar aí suas sugestões, deixa aí também os seus comentários, suas dúvidas, e muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like também nesse vídeo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.